Salve galera do canal do Borba, bem-vindos aí novamente, estamos para mais um vídeo no canal do Borba e hoje, como vocês já conhecem, estou aqui com o Fernando e o Monstro Foguete. Hoje o objetivo aqui do nosso canal, a gente não vai mostrar nada de treino, né? Não vamos mostrar nenhum vídeo de treino, avaliação, nada disso daí. Hoje vai ser um pouquinho mais conceito teórico aí para o pessoal. A galera tem perguntado bastante para mim de dúvidas, né, a respeito de dieta, tipo de treino. Então a galera mandou um monte de perguntas aí no nosso canal, mandou no Instagram também. Estou aqui no Instagram do Fernando, que é Fernando Fadim, do Foguete, né, Foguete Personal, e no meu também, Danilo Rodrigues Borba. Então o objetivo disso daqui é responder a pergunta da galera que tem acompanhado o nosso canal aí, que tem tido uma resposta positiva. Então vou procurar tentei reunir aqui o máximo de perguntas possíveis que o pessoal mandou. E caso alguém aí tenha mais alguma pergunta, coloca na descrição aí do vídeo aí embaixo, vai fazendo as perguntas pra gente, que é a medida do possível. A gente vai fazendo outros vídeos, né, pra tentar responder vocês aí. Então bem-vindo, Fer, Foguete, valeu aí pela presença de vocês, a disponibilidade de tempo aí, você está cedendo aí a informação de vocês, né? Então, brigadão aí. Bom, galera, vou para a primeira pergunta aqui, do Fabiano de Cosmópolis. Eu não editei muita pergunta, viu, galera? Então pode ser que saia umas cagadas, que são uns negócios meio errados, mas a gente vai ajustando no meio do caminho aí, beleza? A pergunta do Fabiano é a seguinte: quais aeróbicos são mais eficazes entre o HIIT, Tabata, acho que é assim que fala, não sei nem o que é isso mesmo, e a EJ, que seria aeróbico em jejum? E aí, o que vocês teriam a dizer a respeito disso daí? O que vocês acham que é o tipo de aeróbio aí melhor para secar? Como é que é o nome dele aí, Borba? Fabiano de Cosmópolis. Bacana. E aí, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal do Borba aí, tá bom? Vamos tentar, assim, explicar de maneira mais fácil para que vocês possam compreender, ok? A gente sabe que trabalhos aeróbios hoje, existem hoje na mídia vários tipos de protocolos a serem utilizados, ok? Mas de todos os protocolos utilizados, cara, o protocolo que a gente usa e que é o mais eficiente em si, para que você possa realmente saber que está existindo uma queima de gordura durante a atividade aeróbica, ele é baseado basicamente em cima da frequência cardíaca, né? Em cima da frequência cardíaca. Então, se você pegar uma pessoa que fizer um cálculo, uma frequência cardíaca, e encontrar a frequência cardíaca dela máxima e trabalhar dentro da margem de percentual dessa frequência cardíaca, você consegue ter uma perda de gordura realizada no momento da atividade, né? As estratégias que foram sendo criadas aí no decorrer aí da história, né, da atividade física, até porque vocês também fiquem cientes que a atividade física no Brasil é algo ainda muito recente. Outros países nós temos aí muito mais estudos feitos na área do que provavelmente no Brasil. Então tem muita coisa no Brasil hoje que vem de fora, né? E que às vezes também é mais apropriada para biotipos e genéticas de pessoas de outras localidades, né? De outros países. Mas bom, em questão de aeróbio, né? Ele perguntou a respeito do AEJ, né? Que é o aeróbico em jejum, perguntou do HIIT e do Tabata, né? Se fosse para mim optar por um dos três, eu teria que primeiro observar o meu cliente, saber o meu cliente que tempo que ele tem para disponibilizar para poder executar a atividade. Por exemplo, se eu pego um cliente que tem pouco tempo e de repente não tem um tempo para destinar a um trabalho aeróbio aí de pelo menos 30, 45 minutos de atividade, eu optaria por um HIIT, que ao invés de ele não fazer nada, ele vai fazer uma atividade que é o HIIT, que é o ritmo intenso de treinamento, né? E vai desenvolver uma atividade em curto espaço de tempo, porém essa atividade não vai causar uma queima de gordura naquele momento, né? Ela vai fazer com que a pessoa desenvolva um processo metabólico que vai ficar armazenado com ele, como memória, e na hora do processo de reposição de energia, aí sim a gordura vai ser requisitada como fonte de reposição de energia. E aí nesse caso entraria meu amigo Fernando, né, de maneira excepcional. Por quê? Porque se a parte nutricional desse indivíduo não for bem feita,
automaticamente o que vai acontecer? Aquele processo que aconteceria depois de 24, 48 horas contínua após a realização de um hit, não vai ser feita de forma eficiente. Não é mesmo, Fernando? Eu estou falando alguma asneira aqui. Está falando a verdade, a mais pura verdade. O que o Foguete falou é basicamente o essencial, né? Primeiro a gente tem que observar o cliente, o paciente, como que é o tipo da atividade, do tempo que ele dispõe para estar praticando essa atividade. E se o objetivo dele for queima de gordura e emagrecimento, é o que o Foguete falou. A gente tem que achar a frequência cardíaca dele, tentar se basear próximo àquilo, botar um treinamento intenso para ele fazer e calcular um plano alimentar de acordo com esse objetivo. Não adianta nada o Foguete calcular para ele um treino legal, um treinamento muito intenso, um HIIT ou qualquer outro tipo de protocolo, e esse paciente não ter uma alimentação no decorrer do dia de acordo com o objetivo dele. Uma coisa junto com a outra, ambos caminham juntos, senão não vai dar o resultado que o paciente almeja. Certo, Foguete? É isso aí, galera. Então assim, se for para me escolher, eu não tenho como escolher o protocolo melhor para te passar. Eu teria que realmente conhecer o cliente, né, e passar o protocolo. Agora, o que eu recomendo como profissional, né, da área? Que as pessoas procurem realmente profissionais da área para poder traçar o caminho a ser percorrido. Porque eu sempre uso o exemplo de uma Ferrari. Se eu pego um aluno hoje que está começando um trabalho, que está com um objetivo, por exemplo, de queimas de gorduras localizadas, e eu chego para ele e eu faço um trabalho, por exemplo, mais top, eu dou uma Ferrari para ele, o que eu vou oferecer para ele depois? O organismo dele já vai direto para um patamar muito elevado. Então eu posso começar com ele com um fusquinha, um trabalho aeróbio, né, dentro de um protocolo mais simples, e esses estímulos, de acordo com o que eu for passando o tempo, né, a convivência com o aluno, eu vou aumentando a intensidade desses trabalhos, né, até chegar, por exemplo, num Tabata, até de repente ir para um AEJ, né, um aeróbico em jejum, e principalmente o aeróbico em jejum ele foi desenvolvido, direcionado muitas vezes para atletas, como você. Né? Porque são aquelas gorduras mais difíceis de se alcançar, né? Aquele percentualzinho de gordura que tem que baixar para uma competição, algo que você tem que realmente tem 15, 20 dias para chegar. E aí a gente direciona esse trabalho por quê? Porque você precisa. Já uma pessoa que de repente tem um biotipo diferente do seu, poderia partir com um trabalho aeróbio de 45 a 1 hora de trabalho, dentro do linear, que a gente chama linear aeróbio, para que a queima de gordura daquela pessoa seja feita com mais eficiência. E com o passar do tempo, esse trabalho vai ficando já, vamos dizer assim, entra num que a gente chama de estagnado, e aí você vem com outro estímulo, que aí esses processos de HIIT, Tabata, né, trabalhos intervalados, fartlek, são tipos de exercícios que vêm para poder mudar a rotina da pessoa, causar realmente aquele choque, né, de realidade, para que a pessoa possa vir a transformar o metabolismo dela novamente. Tá? Então, falamos, mas não demos uma resposta exata do qual o melhor, certo? E também nem vou fazer isso, porque o melhor para você pode não ser o melhor para você. Então, o melhor, nesse caso, seria realmente procurar um profissional, fazer uma avaliação física, traçar um perfil de trabalho, onde você tem, a gente chama de microciclo e macrociclo, né? Para a gente poder direcionar de que forma conduzir o trabalho com vocês. Beleza aí, gente? Bom, vamos para a próxima pergunta aqui então, que é do Andrezinho de São Paulo. Qual é o melhor número de repetições para causar um ganho de massa muscular ideal, hein? Entendi. Então, Andrezinho, em questão de repetição, a gente sempre brinca que a musculatura não sabe contar, né? Ela não sabe contar. Então, o que existe é o chamado TCM, né? Que é o tempo de contração muscular. Então, dependendo de cada indivíduo, por exemplo, se eu pego o Borba, ele vai fazer uma execução de rosca direta. É uma execução simples. Eu proponho para ele fazer 15 movimentos. É o que eu quero que ele faça, 15 movimentos. O que ocorre muito em academias e essa é o grande problema de você treinar sem ter uma pessoa te orientando da maneira correta, é que o cara te propõe 3 séries de 15, por exemplo, para causar uma hipertrofia. E você imagina que chegar no 15 é o suficiente, né? E da forma que você chegou no 15 não importa também. O importante é você chegar no 15. Fez o 15 e acabou o teu trabalho. Aí a pessoa para, descansa, vai conversar, vai bater um papo.
Na verdade, quando o profissional te propõe a você fazer séries entre 12 a 15 movimentos, por exemplo, André, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a série onde a fadiga muscular, né, ela ocorra entre 12 a 15 movimentos, fazendo com que você, no 15, por exemplo, não consiga ultrapassar. Significa que a carga está adequada, a repetição está conseguindo ser atingida com perfeição. Agora, se você fez 15 movimentos, parou, guardou a barra e automaticamente não sentiu nenhum tipo de incomodação, significa que o tempo de contração muscular não ocorreu de forma adequada, a carga não está adequada ou até mesmo a repetição não está adequada, né? Então, nesse caso, a repetição, quando o profissional te propõe, seja ela de 10 a 15, de 15 a 18, até a falha, não tem tanta relevância como a resposta muscular que você tem na hora da atividade. É você que vai ter que sentir isso daí, né? E falar, bom, peraí, então é o que a gente fala, né? Tem outro problema de academia também, que é falta de informação. As pessoas começam a copiar as outras, né? Começam a pegar o que é de um e levar para outra, né? O que é interessante? Vamos dar um exemplo aqui, são 4 séries, certo? Eu passei 4 séries para o Borba fazer de 15 movimentos, 4 de 15. A primeira série do Borba serve para quê? Para ele pegar e já sair arrebentando? Não serve para isso, serve para ajustes. É a primeira série de ajuste, então ele vai fazer 15 movimentos, se der, ele vai até passar, vai para 16, 17, 18, é permitido até ele passar dos 15 na primeira série. Ou seja, primeiro que ele vai mostrar para a musculatura dele o que vai acontecer, vai estar dizendo para a musculatura, olha, se prepara que o trabalho vai ser feito dessa forma. A partir da segunda série, aí sim ele vai sentir, opa, legal, passei de 15. Então eu vou ter a oportunidade agora de aumentar a carga, desde que o movimento continue perfeito, tá? Que o importante não é carga, é movimentação. Ele aumentou a carga na segunda série. Pô, legal, conseguiu chegar a 14,5, quase 15. Então, dentro da proposta que eu fiz para ele de 12 a 15, tá legal. Então, ele não vai fazer alteração para a terceira série. E as séries mais importantes dentro do treinamento para causar hipertrofia muscular são as últimas. Porque a hora que a musculatura ela já chegou no nível de contração muscular bem elevado, né? As microfibras já estão praticamente se destruindo ali dentro, né? E automaticamente a terceira e a quarta série são as mais importantes. E aí ele vai sacar dentro da repetição de 12 a 15 se ele pode aumentar ou não. Então, assim, em questão de indicar quantidade de repetição para você, André, eu não indicaria a quantidade de repetição, mas sim para você começar a observar dentro daquilo que você faz, de movimento, se a proposta do profissional que te fez de 12 a 15, de 15 a 18, essa fadiga muscular está ocorrendo. E ocorrendo em que ponto? Que a gente determina melhor. Se é 4 séries, tem que ocorrer principalmente a partir da segunda, na terceira e inevitavelmente na quarta série. Se acontecer, por exemplo, essa fadiga, por exemplo, lá na primeira, automaticamente pode ser que nas últimas você se sinta prejudicado. E aí você tenha, por exemplo, ter um overtraining, por exemplo, dentro de uma única série. Tá bom? Então, observa isso, cara. Observa realmente a movimentação, observa o peso e se dentro da proposta da repetição isso vem acontecendo. Beleza? Acho que é importante colocar também a alimentação adequada junto ao treino. Eu falo isso daí porque em épocas que eu estou com carbo baixo, não estou comendo, assim, não que eu esteja comendo bem, mas estou comendo pouco, eu tenho dificuldade para fazer treinos muito intensos, né? Então acho que a alimentação também está relacionada com isso, né, Fer? Com o tipo de treino que você vai fazer, um treino mais de resistência, um treino mais de força, justamente para você ter energia ali para você conseguir dar o gás durante o treino, né? Quando você vai fazer a maioria dos pacientes, quando procuram academia, ou eles procuram para a saúde ou para mudança corporal, né, ou com outros objetivos. Atletas para alto rendimento, ou atletas de fisiculturismo para mudança corporal e alto rendimento, então depende muito do objetivo de cada um. E quando você procura um profissional, procura uma academia, esse profissional vai traçar para você um caminho, né, um objetivo. E, por exemplo, o objetivo é a hipertrofia, vamos dizer que seja assim. Não vai que nem o Foguete falou, de repente não vai ser aquela quantidade de repetições que você vai fazer que seja exata. Tem vários fatores que vão contribuir para isso acontecer. E uma delas, que é tão importante quanto o treino, é a alimentação. Então, o profissional, o educador físico,
vai traçar um treino para você, você vai trazer esse treino para o seu nutricionista. O seu nutricionista vai falar assim, ah tá, entendi o treino aqui do seu profissional, ou o seu nutricionista vai ter um contato com o professor de educação física, né, o educador físico, e vai falar, ó, exemplo, o Borba agora ele está se preparando para um campeonato, então a gente tem que manter o rendimento dele legal no treino, tem que ir diminuindo a quantidade de percentual de gordura para ele ficar com um físico mais denso, com mais qualidade, então eu vou fazendo os ajustes. Então, se fosse ao contrário, agora ele está buscando ganho de massa. Então, ele ia aumentar, por exemplo, a quantidade de alimentação para ele, de carboidrato, proteína, entre outros nutrientes, para ele ter um treino mais intenso, para ele ganhar essa massa muscular que ele está querendo. Você está entendendo? Então, a alimentação é um complemento do treinamento, junto com o educador físico. Então, o educador físico vai montar o treino para você, você vai levar para o seu nutricionista e, de acordo com o objetivo, o seu nutricionista vai elaborar o plano alimentar para você ter um resultado. Beleza? Então, geralmente, galera, a gente trabalha em parceria, né? Quando o Fernando monta a dieta e a dieta ela passa para mim também, para me dar uma olhada, para mim saber o que ele fez, eu automaticamente tenho que montar o treino de acordo com a dieta dele, né? No momento que a gente está traçando com aquele aluno. E aí, as perguntas que as pessoas vão me fazer depois de 5, 6 dias de treino, até eu vou pedir para o Fernando responder isso, porque é interessante. Eles chegam para mim e falam assim, nossa, Colete, antes de fazer a dieta, meu treino era bem pesado, eu pegava carga pra caramba, eu pegava peso pra caramba, até o tipo de treino que você passou para mim era um treino muito mais intenso. Agora que foi montada a dieta, você passou um treino assim que é um treino mais leve, se for ver, só que eu também não estou aguentando fazer, cara, parece que está tudo pesado, minhas cargas estão caindo muito, né? É um barato essa pergunta, né? Aí até vou passar para o Fernando para ele responder para vocês o porquê que isso ocorre depois que a pessoa faz uma dieta e vai treinar e percebe que a carga começa a cair, ela parece que ela está mais cansada, mais fraca, né? Tá. Isso aí tem, na verdade, é um multifatorial. Toda pessoa ela tem uma quantidade de energia, de nutriente que ela tem que estar consumindo diariamente, né? Para manter o peso dela, ou para emagrecer, ou para ganhar massa muscular. E quando ela está com uma dieta toda desorganizada, o cardápio todo desorganizado, ele come o que ele quer, a hora que quer, excesso de carboidrato, excesso de nutrientes, excesso de gordura, excesso de outros nutrientes. E aquilo que ela não promove é uma quantidade calórica maior. Então a pessoa tem significativamente mais energia estocada, mais nutriente. E quando ela vai na academia, ela, vamos dizer assim, pega pesado, treina forte e tudo. Quando a gente ajusta com o objetivo, por exemplo, às vezes que é a perda de gordura, que é o que mais acontece, a gente diminui essa quantidade de gordura excessiva, essa quantidade extraordinária de carboidrato, aumenta um pouco da quantidade de proteína, porque às vezes o pessoal não dá muita importância para isso e é um dos erros. Quando a gente ajusta isso e deixa de acordo com o objetivo da pessoa, não cortando tudo de uma vez, porque não se pode fazer isso, mas quando a gente ajusta essa quantidade, a pessoa não tem mais aquela quantidade de energia que ela estava consumindo. Então ela sente aquela diferença no treino. Por quê? Porque o treinamento foi ajustado e a dieta ajustada. Quando ela chega para treinar, aquela quantidade de energia que ela tinha antes não tem mais. E o treino, queira ou não, é pesado, só que ela já está se adaptando àquele treino. E aí o profissional vem, muda o treino, ou passa uma série diferente, e ela, nossa, eu não estou aguentando fazer o treino. Ou eu estou ficando muito fraco, ou eu estou ficando muito cansado. Então tem tudo isso aí. Ou o que acontece muito as dietas, né, milaborantes de internet, entre outras coisas. Chega para o profissional e diz, olha, achei que eu estou fazendo uma dieta para emagrecer. Ah, legal, passou com o nutricionista? Passei. Pega uma dieta do fulano de tal na internet e faz. Só que aquela quantidade de nutrientes não é para aquela pessoa. E aí ela começa a passar mal. Começa a ficar cansada, ficar doente, a imunidade cai. Aí o que acontece? Vamos dizer assim, a dieta não está dando certo, então vou voltar a comer o que eu comia antes. E aí não tem o resultado, a pessoa fica frustrada e às vezes acaba culpando os profissionais da saúde, né, que seríamos nós. Mas não foi buscar um acompanhamento correto nos profissionais adequados. Você entendeu? Então, muitas das vezes acontece isso na sala de musculação ou em outros lugares. Por isso que às vezes as pessoas sentem um pouco de dificuldade em conseguir conciliar a alimentação com um treino intenso. Luciano Jamericana, com que frequência devo mudar o meu treino e quais os ganhos aí devo esperar em 4 semanas de treino? Se eu já consigo fazer umas poses aí na frente do espelho, mostrar os bíceps. acho que é isso daí a pergunta dele.
Já pode usar uma regatinha. Você já pode colocar uma regatinha, né? Tirar uma selfie. Eu acho engraçado, lá no trampo o moleque começou a treinar e falou assim, meu Barba, e aí, como tô treinando e tal, aí esses dias eu passei assim no vestiário lá no banheiro, aí ele tava lá fazendo umas posinhas na frente do espelho. Mas é barato, né? A galera que entra na academia mesmo, eles querem assim, já emagrecer e já ter resultado assim que paga a mensalidade, né? Resultado mais rápido possível. É uma barato, né? A pergunta quem fez, Borba, só É o Luciano de Americano. Tá. Então, Lu, é assim, ó, quando você entra numa academia, o primeiro processo que a gente tem que observar é que o teu corpo ele ainda não está preparado para uma determinada atividade específica. Nós vamos passar por um processo que a gente chama de adaptação, tá? Que geralmente, né, é desrespeitado por grande maioria de alunos. Por quê? Primeiro que às vezes a academia não oferece esse tipo de informação. Você paga, entra, vai lá e treina. Então você pega o peso que você quiser, faz do jeito que você quiser. O ideal é pensar o seguinte: você tem articulações. E como faz tempo que você não treina, ou você treina de maneira errada e às vezes não teve um trabalho bem feito, a sua articulação ela fica muito exposta, porque a sua musculatura ela não tem um tônus muscular para proteger sua articulação. Então a primeira etapa quando você entra numa academia é passar por um processo que a gente chama de adaptação, que é para fortalecer a musculatura geral do teu corpo como um todo, para poder tonificar esses músculos de forma que a articulação se proteja mais. Tá correto? Então esse é o primeiro ponto. Agora, em questão de treino, de você dividir o treino, tem professores que dividem em 4 semanas, tem professores que dividem em 6 semanas. Né? O mais importante é você entender que em qualquer tipo de treino, a primeira semana de treino é a mais importante. Né? E a primeira semana de treino é a semana que você tem que realmente mais sugar o teu professor. É aquele momento que você tem que tirar todas as dúvidas, que você tem que estar com ele, que o professor tem que estar junto, para mostrar para o aluno, olha, é assim que deve ser feita a atividade, é assim que é feito o movimento, ou seja, ele vai corrigir postura, ele vai corrigir velocidade de execução do treinamento, ele vai verificar as sobrecargas se estão corretas do seu treino. Então a primeira semana é a semana de reconhecimento do teu trabalho. E a partir da segunda semana, terceira semana e quarta semana, são processos de evolução do seu trabalho. Ou seja, pode ser processo no aumento de carga, pode ser processos na diminuição do tempo de descanso, ou então aumento do tempo de descanso se for necessário. Tá? Então são ajustes que vão sendo feitos durante as 4 semanas. E depois, passou as 4 semanas, a gente reavalia o teu treino. Como é que tá? Tá dando resultado, Barba? Já tá dando para você tirar uma foto sem camisa? Entendeu? Tá, pô, legal, então o resultado tá bom. O que você acha da gente esticar mais 2 semaninhas do seu treino? Vamos esticar para chegar a 6 semanas? Perfeito. E de repente, o treino do Borba, pô, foi muito legal. O treino dele, pô, o resultado foi top. Só que o que aconteceu? Ele desenvolveu bastante deltóides, desenvolveu bastante peito, só que as costas não tá acompanhando. Tá? Eu estou percebendo que não está tendo um bom desenvolvimento. O que a gente vai fazer agora? Vamos tentar agora trabalhar o que? A partir de agora, as deficiências. Quando a gente fala de trabalhar em academia, a gente não treina aquilo que o cara treina de melhor. O que ele treina de melhor, às vezes a gente vai fazer até treinos menores, atividades mais comedidas, né? Porque ele já desenvolve bem. A gente tem que trabalhar as deficiências. Porque aí sim, dentro dessas 6 semanas, é onde em 4 semanas a gente identifica, né, a qualidade física do atleta em questão de rendimento, para a gente poder direcionar os próximos trabalhos. Mas, ó, respondendo a grosso modo, não deixa passar de 6 semanas sem trocar o treino, porque o corpo tem, como diz o ditado, né? O mesmo estímulo, o mesmo resultado. Então o corpo precisa de estímulos diferentes. Beleza? Só colocando lá dentro, o que o Foguete falou, isso é primordial. E hoje existem algumas pesquisas científicas que comprovam isso. Né? O mundo científico tem evoluído muito, né? Várias pesquisas vão saindo e tem pesquisas científicas que comprovam que os primeiros ganhos, os ganhos mais expressivos são nas primeiras semanas, nas primeiras 4 semanas. Então, você procurando o seu educador físico, fazendo um treino adequado, sugando ele de informações corretas e ele te passando tudo isso, você vai consecutivamente nessas 4 semanas ter os ganhos mais expressivos, né? Então você já vai chegar, vai achar que a camiseta já deu uma esticada, as roupas ficaram mais apertadas. Por quê? Porque isso é comprovado. Seu corpo ele se adapta a isso. Seu ganho é muito maior nessas primeiras semanas. Depois, com o tempo,
né, seu corpo já vai dando uma adaptada, você tem que ir mudando o fluxo, aumentando a intensidade, mudando o tipo de treino e assim continua os ganhos, mas com bem menos proporção de tamanho, assim, não é tão expressivo. Entendeu? Temos mais uma pergunta aqui da Pamela. Isso daqui acho que é mais para você, Fer. A ingestão de carboidratos à noite, ela engorda ingerir carboidrato à noite? E aí ela faz uma outra pergunta. É obrigatório eu ter que comer de 3 em 3 horas para gerar hipertrofia? Pamela, vamos lá. O carboidrato ele é enxergado como um vilão ainda, infelizmente. E ele não é um vilão. O que é vilão hoje, como eu como nutricionista enxergo? Isso também boa parte dos profissionais enxergam. A quantidade excessiva de nutrientes, né, consumida, carboidrato, proteína ou gordura, em horários desregulados, alguns transtornos alimentares, isso também acaba piorando muito, mas o carboidrato em si ele não é um vilão. E você está perguntando se ele é consumido à noite e ele engorda. Carboidrato consumido corretamente, calculado para você, não vai te engordar, mesmo se seu nutricionista colocar isso à noite. Vou te dar um exemplo. Se eu calculo uma dieta para o Borba, e eu calculei essa dieta, vamos supor, com 3.000 calorias, e nessas 3.000 calorias, a quantidade de carboidrato que eu coloquei para ele foi 40% da dieta dele, vamos supor. E se ele for treinar à noite, ele de repente precisa de ingerir o carboidrato o dia inteiro para à noite ele ter essa fonte de glicogênio, ter esse carboidrato que ela está utilizando. Então mesmo se eu colocar à noite esse carboidrato vai estar no contexto geral dessas 3.000 calorias que eu calculei para ele. Você entendeu mais ou menos? Então não vai ser, esse carboidrato que ele está ingerindo à noite não vai engordar ele no dia seguinte, ele não vai acordar mais gordo ou mais inchado, ou isso vai influenciar no peso dele. Por quê? Tudo que eu calculei, tudo, né, proteína, carboidrato, entre outros, vai estar dentro de um patamar que ele tem que consumir diariamente, com o objetivo que ele traçou. Agora, se, por exemplo, eu calcular para ele as 3.000 calorias e ele, além dessas 3.000 calorias, ele está ingerindo mais batata doce, mais frango, mais outros nutrientes, mais, vamos lá, arroz, sei lá, outros carboidratos, pizzas, também uma farinha, está aumentando essa quantidade de carbo que ele, propriamente eu calculei para ele, no final de 1, 2, 3 semanas ele vai ter ganhado um peso. Por quê? Porque essa quantidade de nutriente vai estar acima do que eu calculei para ele. Então o X da questão não é tanto o carboidrato, mas sim o que você está consumindo excessivamente. Você entendeu mais ou menos? E qual que era a outra pergunta? Se necessariamente é obrigatório eu comer a cada 3 horas. De 3 em 3 horas eu tenho que fazer uma refeição. Vamos lá. Hoje essa teoria meio que caiu por terra, né? Eu falo que eu gosto de trabalhar, ainda trabalho com meus pacientes ingerindo alimentação em 3 em 3 horas, porque eu acho que mantém o metabolismo mais ativo, a insulina mais controlada, a glicemia, tudo, né? Então eu gosto de trabalhar assim. Mas hoje tem pacientes que a gente trabalha, por exemplo, vamos pegar um paciente simples, trabalha às vezes em obra ou em empresas, trabalhando na parte braçal, né? E ele chega às 6 horas da manhã, trabalha até meio-dia, para meio-dia para almoçar, depois trabalha até 6 da tarde, 6 da tarde ele janta, vai para casa dele, depois chega, brinca com as crianças e dorme. Então ele às vezes faz só 3 refeições diariamente. E a gente trabalha com o paciente assim. O que eu faço? É aquele X que eu falei. Eu pego, por exemplo, qual o objetivo dele, se é saúde, se é emagrecimento, né? Todos esses objetivos com certeza vêm com a saúde junto, né? A gente qualquer profissional da saúde nunca vai esquecer disso. Mas aí a gente pega esse objetivo dele, calcula a quantidade de nutrientes que ele necessita ingerir diariamente e divide em 3 refeições. Com certeza esse número de refeições vai ser um pouco maior. Então o café da manhã dele vai ser um café exagerado para aguentar até o almoço vai ser uma quantidade de caloria mais exagerada ainda, e na janta de novo. Mas consecutivamente ele vai estar ingerindo aquele X de nutrientes que a gente colocou para ele no dia todo. Então tem pacientes que a gente trabalha assim, mas eu particularmente prefiro de 3 em 3 horas, porque você consegue fazer várias refeições ao dia, manter seu metabolismo sempre ativo, né, sua glicemia também, e você vai comendo aos poucos, você sempre está comendo, você nunca vai ter
vamos dizer assim, comi 6 horas, nossa, vou ficar mais 5 horas sem comer, vou comer só meio-dia. Aí você chega lá varado de fome. Ou aquela ansiedade também, né? E aí acontece alguma coisa e fica naquela ansiedade para comer. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes esse tipo de alimentação, só 3 refeições, só 2, aumentam a ansiedade, provocam alguns transtornos, compulsão alimentar. Então, lembra, procure um profissional, nutricionista, profissional da saúde para estar te auxiliando na sua dieta, na sua saúde, porque isso é importante. Não faça nada que você acha que é o correto. Procure algo para você. Cada ser humano é um ser único, tá? Então procure um profissional que ele vai te auxiliar da maneira que é correto para você e melhor para você. Bom, isso daí que o Fernando tá falando, galera, acontece muito comigo às vezes. Eu tô treinando, a galera chega em mim e fala assim, que dieta você tá fazendo? Qual que é o protocolo que você está seguindo? Passa seu treino para mim. Aquilo que funciona para mim não vai funcionar para o colega que estava treinando junto comigo, não vai funcionar para todo mundo. Cada um vai ter um biotipo diferente, né? Então, por isso é importante você fazer um acompanhamento, você procurar as orientações corretas para que você não se frustre, porque a grande frustração na academia hoje é o quê? O cara faz lá a dieta da lua, a dieta do sol, dieta de tudo qualquer jeito. A dieta da lua é legal, cara. A pessoa só não come a lua porque tá longe. O cara se mata de treinar e aí chega no final do mês, não tem resultado, né? Continua com as mesmas medidas, não reduziu o percentual de gordura, enfim, o cara não, tem a frustração de não chegar no objetivo dele. E às vezes o cara se mata de treinar de segunda a segunda, porque quando você já começa a ver resultado, você começa a empolgar e aí fatalmente você consegue começar a se motivar para dar continuidade no processo. Então, o mais importante disso é a mudança de hábito e entender que essa mudança de hábito ela vai acontecer gradativamente, não é da noite para o dia. Bom, galera, então esse daí foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, dar aquela curtida, se inscreva no nosso canal para vocês estarem recebendo aí sempre as postagens semanais que a gente vai estar fazendo. Queria agradecer aí, Fer. Obrigadão, cara. Valeu a força. Sucesso aí. Foguete. Obrigadão, cara. Valeu a orientação de vocês aí. E vai acompanhando aí, galera. Tamo junto. Valeu. Galera. Essa dieta flexível é um B.O., velho. Porque se você vai explicar pro cara, o cara não entende, velho, que cada alimento tem um tipo de nutriente. E ele tem que consumir o nutriente, pensando no nutriente, não a quantidade do alimento, entendeu? É foda isso aí, cara. Eu acompanhei aquele pós